Olá, muito bom dia. Eu sou o seminarista Renato Barros e estou aqui para mais uma palavra matinal. E nesta manhã eu gostaria de ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro do profeta Jonas. Se encontra no capítulo de número 4. A partir do verso de número 6, diz assim o texto: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. E, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Que lição o Senhor precisou dar a um profeta, a um homem que falava da parte de Deus e que tinha recebido um mandado do Senhor. Deus tinha dado uma ordem para Jonas ir a Nínive e pregar a palavra para que aquele povo se arrependesse. Mas Jonas recusou ir para Nínive, pegou o barco e foi para uma outra direção, a ponto de Deus fazer com que um grande peixe o engolisse e lançasse ele em terra. E ele, por fim, foi a Nínive. Foi pregar para Nínive, mas contra sua vontade, porque ele sabia que Deus converteria aquela cidade. E Nínive, os ninivitas, por ser muito perverso, Jonas não queria que eles fossem salvos. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi somente um povo, não foi somente alguns. Deus ama todos de igual modo. E Deus queria salvar Nínive. E aí o profeta, birrado, num sol quente, Deus faz com que nasce uma planta por trás dele, para que faça uma sombra sobre ele, para livrar ele daquele sol escaldante. E aquilo trouxe um conforto para ele. Mas na noite, Deus faz nascer um verme e mata a planta. E agora Deus sopra um vento, sol escaldante sobre Jonas, e ele se ira totalmente, porque a planta morreu. E aí Deus pergunta para ele: é razoável, Jonas? É razoável essa tua ira? E ele responde para o Senhor: é razoável até a morte. Aí ele: pois bem, você está indignado por uma planta que nasceu ontem. Você não teve trabalho nenhum com ela. Você não fez ela crescer. Numa noite ela nasceu, na outra ela morreu, e você está indignado. Agora eu, o Senhor, não terei compaixão da grande cidade de Nínive, que tem muitas pessoas, que tem muitos animais. Jonas, eu sou um Deus de amor.
Jonas, eu sou um Deus perdoador. E sabia, querido, que às vezes a gente perde a verdadeira noção de quem é o nosso Deus? E às vezes queremos fazer justiça com nossas próprias mãos. Queridos, deixa eu te dizer algo. Graças eu dou ao Senhor porque eu não sou Deus. Porque você não é Deus. Porque nós pensamos muito pequeno. E Deus, Ele é um Deus transcendente, Ele transcende todas as coisas. Ele não pode ser denominado, detido pelo homem. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. O nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de perdão. E seja quem for, Deus está disposto a perdoar, desde que essa pessoa aceite o perdão de Deus. Mas Deus quer levantar profetas para essa nação. Então não perca a oportunidade de proclamar que Jesus é a salvação, que Jesus veio remir a humanidade, que Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário não foi em vão, e não foi para alguns, foram para todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então que nós não tomemos como exemplo o profeta Jonas, que achava que Nínive não era merecedora do perdão de Deus, não. Que nós possamos proclamar em alto e bom som a todos que Jesus Cristo salva, cura e liberta, porque essa é a missão da igreja. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima Palavra Matinal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos e se inscreva lá no nosso canal, dá essa forcinha lá para o canal crescer e mais pessoas ter acesso a uma palavra bíblica, a uma palavra matinal. Amém?